Ok, então, Rinaldo, vamos lá, vamos começar então, fazendo nossa prece, né? Vamos lá. Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, para realizar o trabalho da divulgação da doutrina espírita, à luz dos teus ensinamentos. Nos ajuda, mestre, para que possamos atingir realmente a necessidade de todos os corações que estiverem aqui presentes. Muito obrigado por tudo, que tua paz nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Que assim Rinaldo, seja. fique à vontade, viu? Vamos lá. Bom, primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Alan, querido amigo, gratidão inicialmente pelo convite. É muito bom, né, a gente ter a oportunidade de trabalhar mais uma vez juntos. Né? Alan é um amigo realmente muito querido, fez parte, acho que desde o primeiro momento que eu estou na doutrina espírita, Alan é uma figura que estava ali presente. Tio Alan, né, como eu costumava chamar lá na minha época de juventude espírita, né, propriamente dita. Então, uma alegria muito grande estar aqui, poder colaborar, a gente poder ter esse contato. E né, aproveito e já reforço aí o pedido de desculpa a todo mundo do Instagram, né, que a gente acabou não conseguindo aí, né, conectar. Vocês só conseguiram ver gravado, né, não verão o ao vivo. Mas, enfim, então peço desculpas, né, perdão a vocês, essas questões, né, do mundo tecnológico. E hoje nós cá estamos, né, para, acho que é a última live do ano, né, Alan? Acho que eu vi esse ponto lá na divulgação. Então, de certa forma, encerrando a programação aí anual. Nesse momento a gente se põe em reflexão, né? Fim de ano, Natal, enfim, o Réveillon chegando. Então, a gente é uma questão de ciclo, né? A gente acaba se colocando a refletir, né? Sobre a vida, sobre a existência, sobre a nossa caminhada, a forma como estamos fazendo a mesma. E também a gente acaba refletindo sobre as figuras, né? Que são essenciais nesse nosso processo de construção. E especificamente hoje o tema, né, quando conversávamos com Alan, chegamos a esse título, né, Ele em Tudo Está. O título em si é de uma música que fala de Jesus, é uma música do Denis Soares, compositor espírita lá de Minas, que ele fala do Natal na música, mas vamos aproveitá-la para o título, né, para falar do nosso Pai Criador, né? Até tem uma música também espírita que é bem próxima a esse título, que é Ele, mas é só Ele, né, do Alexandre Paredes, lá de Brasília. Mas aí a gente acabou se emprestando da música do Denis, né, do título da música do Denis. São duas músicas muito belas, né, recomendo aí depois, quem quiser escutar, Ele em Tudo Está e Ele, né, o Ele em Tudo Está do Denis, o Ele do Alexandre Paredes lá no YouTube, são canções muito bonitas. Então hoje a gente vai conversar sobre essa figura tão magnífica, né, e também tão gigante, né, que vai inclusive fugir de nossa compreensão, né, no modo completo, mas que mesmo assim a gente consegue já, né, desde o momento em que estamos ensaiando a percepção e a construção da noção de quem seja essa figura, e acima de tudo refletindo a importância que ele tem para nós, né, a importância que ele deve exercer para nós. Quando eu falo de figuras importantes, isso independente da figura, seja espírita ou não, né, esses nomes que têm muita força e que carregam consigo muito significado, eu sempre gosto de trazer uma definição de arte, que eu aprendi na escola, quando ainda hoje existe, né, mas antigamente era um pouco mais forte, a disciplina de arte, né, a gente tinha curricularmente, né, a disciplina de arte nos colégios, e eu tive uma professora no final do ensino fundamental 2, né, já migrando para o ensino médio, que ela tinha uma definição genial de arte, que não é dela, certamente, porque eu já ouvi em outras pessoas, não sei de quem seja, oficialmente, mas ela se utilizava muito dessa definição e a gente acabou ligando muito o conceito à pessoa dela pelo fato de ser ela que nos apresentou, né? E ela dizia que a arte é a ressignificação do referente.
E eu acho essa fala bem peculiar, e eu costumo aproveitar ela em todos os momentos que eu vou falar de figuras grandiosas, por uma pequena e particular razão. Quando a gente, né, entra em contato com... Quando a gente vai ter essas oportunidades de conversar sobre, enfim, Jesus, Deus, enfim, qualquer figura emblemática do ponto de vista religioso ou filosófico, até mesmo científico, a gente acaba trazendo para a reflexão dessa figura muitos das nossas impressões e muitos dos conceitos que já são socialmente concebidos, né? Então, quando a gente fala, no nosso caso aqui específico, quando a gente fala de Deus, né, do Criador, ainda nós, mesmo espíritas, mesmo já, né, há muito tempo no espiritismo, muitas vezes a gente cai ainda no atavismo, né, a gente pode até usar essa palavra para essa questão, de se utilizar das impressões construídas socialmente ao longo dos séculos a respeito do Criador, né? Então, a gente ainda antropoformiza muito Deus, a gente ainda enxerga muitas vezes Deus no que é punitivo, né? Eu até lembro isso ano passado na casa de uma colega muito espírita, assim, espíritas de geração, uma das poucas pessoas que eu conheço que é espírita de geração, e ela, conversando com o filho dela, fez uma besteirinha em casa, e ela disse, olha, o Papai do Céu está vendo e vai castigar, né? E aí eu olhei assim para ela e disse, nossa, você fala isso para o seu filho, né? E ela, só depois que ela veio perceber, né, que a fala dela era completamente contraditória à visão que nós espíritas temos do Criador, né? Então a gente ainda está muito ligado a essas compreensões, até mesmo pelas nossas próprias vivências, muitos de nós, né, enfim, como eu disse, essa é uma das poucas pessoas que eu conheço que é espírita de geração, né? Muitos ainda somos espíritas pelo menos nessa existência, em primeira linhagem da família, né, ou a primeira pessoa que teve contato do grupo familiar, né, com o espiritismo, e isso acaba se demonstrando nessas nossas ainda ligações com certos conceitos, certas visões, certas compreensões que existem ainda na sociedade, que ainda são, né, ainda tem maioria de pensadores e de creditadores, e a gente naturalmente incorpora, né, a gente tem isso incorporado nos nossos pensamentos. E aí, por isso que eu trago essa definição de arte, né? Porque quando a gente vai compreender essas figuras, no nosso caso, mais uma vez, especial, Deus, a gente precisa passar por esse processo de ressignificar esse referente, né? A gente precisa, muitas vezes, até derrubar todos os conceitos que a gente outrora já teve e construir novos, né? Enfim, que aí a doutrina espírita vai possibilitar para a gente muitos desses novos conceitos. Até, Alan, eu geralmente pego as turmas de ESD no começo, né? Logo no primeiro ano, aqui no Luz, né? Eu acabo ficando com o pessoal no primeiro ano. E ele geralmente acaba acontecendo, muitas vezes, de eu pegar aquele período que a gente fala de Deus, né? Deus, atributos da divindade e tudo mais. E a última turma que eu peguei, que foi a do ano passado, né? Esse ano a roupagem foi completamente diferente, mas no ano passado, essa turma, quando terminou a aula, eu dei aula sobre Deus, né? Quando terminou a aula, eles disseram, agora, boa parte, né? Agora eu não sei mais se eu acredito em Deus ou não, né? Você destruiu tudo aquilo que eu conhecia e agora eu não sei mais, né, se eu acredito. E eu disse, que bom, então eu cumpri meu objetivo, né? Você vai ter agora uma semana até a próxima aula para ir em busca de pesquisar, de refletir, né, e reestruturar agora, né, fundar uma nova compreensão, né? Então a gente precisa passar por esse processo de ressignificação, né, ressignificar esse referente, ressignificar os conceitos daquele que se fala, né, do nosso Pai Criador. E quer ressignificação maior do que a resposta que os espíritos dão a Kardec quando ele questiona, né, na primeira e célebre questão que inicia o Livro dos Espíritos, e pergunta, né, que é Deus, e a gente vai ter uma resposta sublime, tão profunda, né, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Algo que, até então, enfim, realmente vem quebrar toda uma logística, toda uma noção que se tinha criado, se tinha edificado até então, né? Deus era uma figura, isso, claro, ainda é presente, né? A gente tem que saber pontuar isso. Ainda é presente essa noção, porque boa parte da nossa sociedade é cristã, né? Pelo menos falando do Ocidente, e o cristianismo, na sua maior concepção de adeptos, são os católicos e os protestantes, né? Então, os católicos em suas diversas vertentes, e os protestantes em suas diversas vertentes. E eles ainda trazem toda essa estigmatização, todos esses conceitos lá de outrora, né? É aquilo que continua permeando como visão, né? E então a gente ainda, né, quando a doutrina espírita surge, a gente tinha essa construção do Deus antropomórfico, aquele pai que castiga, né? Aquele pai que, enfim, ele realmente olha para os seus filhos como um vigia, né? Literalmente um vigia, que está ali a observar todos os seus atos, todos os seus defeitos, né? E muitas vezes até pelas falas, né? Pelas noções, até apontar esses seus defeitos. O que a filosofia espiritualista chamaria de moral heterônoma, né? A gente tem uma moral heterônoma que faz com que as pessoas vivam sob o jugo de algo, né? E aí, no caso, esse algo era a visão do Deus enfim, o Senhor das Guerras, né? Aquele que nos cerceia certas liberdades, nos pune, né, pelos nossos equívocos. Então, essa é ainda, inclusive, a visão mais vigente, né, mais abrangente no ponto de vista social, que é essa moral heterônoma, né, essa moral que a gente vive sob o jugo, sob a penalidade de algo. E aí vem a doutrina espírita com essa proposta revolucionária mesmo, de nos colocar na condição de compreender uma moral autônoma, né? Uma moral onde nós somos dotados, claro, somos criados pela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas a partir desse momento ele nos concede o livre-arbítrio, né? E com esse livre-arbítrio a gente passa então a ser as potencialidades de escolhas nas nossas existências e a poder delinear a nossa estrada, o nosso caminho, sendo nós mesmos a nossa consciência, né, através da nossa consciência, o nosso juiz e o nosso advogado, né? Nós somos todos, se a gente fosse pensar num tribunal, nós exercemos todos os papéis desse tribunal, né? Então a gente chega com a doutrina espírita numa quebra significativa daquilo que, de certa forma, nos cerceava mesmo a liberdade, né? Nos tolhia, muitas vezes, as potencialidades do ser, né? Que até a gente ainda vê, né, muito disso, como eu já disse, e a gente consegue observar isso. Aqui não é crítica nenhuma, né? Porque a gente não tem direito nem enfim, nem arcabouço suficiente para pontuar erro de ninguém, ou equívoco de ninguém, ou dizer que o outro esteja vivenciando um equívoco, né? Nenhum de nós temos esse cacife moral e intelectual, né, para fazer. Mas quando a gente observa, né, essas expressões religiosas ainda vigentes, ainda com muitos adeptos e tudo mais, que ainda vivem sob a perspectiva da moral heterônoma, a gente observa geralmente pessoas que são no âmbito moral, né, no âmbito da perspectiva da relação com o Criador, que tem certas visões limitadas, né? E até tem diversas histórias, né, que eu poderia relatar, porque eu vivo numa família católica, né? Enfim, todos os meus parentes, exceto uma prima e uma tia, são católicos. Então, tenho muitas histórias dentro de casa para relatar sobre isso, mas para caso de algum parente meu assistir uma palestra e não achar que eu estou falando deles, eu vou falar dos amigos, né? Porque aí os amigos são distantes. E eu tenho uma colega que ela disse que quando o padre disser que reencarnação existe, ela acredita, né? Se o padre disser que existe, eu acredito. Até o padre disser que não existe, eu continuarei dizendo que não existe, né? E ela diz, por mais que faça sentido,
Ela chegou a me dizer isso. Por mais que faça sentido, enquanto o padre não afirmar que existe, eu não vou acreditar, porque ele é o responsável por trazer as verdades, né, de Deus. Não cabe a mim refletir isso, né? Então, existe ainda essa compreensão, né, muito arraigada de que nós dependemos de alguém, de alguma figura, no caso, né, se utilizam alguns sacerdotes, ou a gente vive sob o jugo, sob né, a possibilidade de sermos cerceados pelo Criador, né? São dois nichos aí de pensamentos que são muito fortes nessas compreensões que são baseadas na realidade heterônoma, né? E aí a gente chega, né, como a gente já havia iniciado, nessa perspectiva do espiritismo, né? A doutrina espírita como sendo o consolador prometido, que vem com uma função, assim, tem diversas funções dentro do espiritismo, né? A gente poderia passar horas e horas dizendo as potencialidades, os atributos que o espiritismo vem conceder à humanidade. Mas, pessoalmente, até mesmo pelo próprio contato que eu tive com o espiritismo, né, de vir de uma outra religião e chegar no espiritismo ali na fase da adolescência, eu enxergo a doutrina espírita como sendo um potencializador das nossas próprias potencialidades e, acima de tudo, como sendo um libertador de nossas consciências, né? A doutrina espírita, ela abre o nosso campo de visão para realidades que a gente nunca antes, assim, né, pelo menos nessa existência, a gente nunca antes houvera imaginado. E, particularmente, quando a gente fala de Deus e de Jesus, no nosso caso, a gente vai, obviamente, se restringir a Deus, a doutrina espírita vem nos trazer um cenário completamente diferente, né, do que a gente estava acostumado, que a gente estava habituado a experienciar e a analisar, né? Começando, como já disse, com toda essa definição, né, de ser Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Enfim, já começa na própria sapiência do Kardec, de não definir Deus com artigo, né, de não querer colocar ali, né, enfim, delimitar Deus sob a perspectiva de algum artigo, e culmina com a definição, né, da espiritualidade ao abranger Deus a uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sem delimitar essa figura em nenhum conceito restrito, né? A gente não consegue encaixar, né, literalmente encaixar no sentido de colocar numa caixa a figura de Deus, né? Porque não existe caixas suficientes no mundo onde a gente possa inseri-lo para poder tornar, enfim, conceituá-lo de uma forma mais delimitada, né? Justamente porque ele está muito além de qualquer coisa que hoje a gente ainda consiga imaginar. Mas a gente já ensaia, né, nessa perspectiva da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí segue a espiritualidade pontuando para a gente todas as questões, né, dos seus atributos, que Deus é eterno, né, ou seja, nunca teve princípio, é infinito, é imutável, é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, né? Atributos esses que são bem estudados, bem analisados por Kardec, através dos questionamentos à espiritualidade. E aí vem, com todas essas questões, a espiritualidade, né, as vozes dos céus, como está lá na introdução do Evangelho e também do Livro dos Espíritos, vão nos dando esses artefatos mesmo, né? Essas características para nos possibilitar toda essa amplitude de visão, né? E, particularmente, quando a gente olha, né, todas essas, eu acho que aquela que a gente precisa destacar mais para o nosso contexto de análise seria a questão da onipresença, né? Um dos atributos da divindade é que Deus seja onipresente. E a gente precisa refletir no como a gente vai compreender se ele em tudo está, né? Porque ainda, enfim, né, certamente, por toda essa questão que citamos de contexto, de análise, de vivências nossas em outras existências, e até mesmo nas outras religiões, a gente tem muito, pelo menos, né, ainda, eu escuto muito isso na juventude,
principalmente dos mais novos, né? O fato de Deus ser onipresente diz, então quando eu vou no banheiro fazer minhas necessidades, Deus está lá do meu lado olhando, né? E Deus está não sei o quê, Deus está não sei o quê, né? Então ainda tem muito essa visão material, né, da onipresença, de que seja o fato de que ele esteja literalmente em todos os lugares, como sendo um olho que permeia tudo. E a gente precisa compreender um pouquinho o que realmente seja essa onipresença, né, para a gente poder realmente entender o ele em tudo está. Enfim, eu acabei passando um tempinho antes de chegar no espiritismo, no budismo, né? Fui lá conhecer um pouco, não me tornei budista, mas conheci um pouco da expressão budista, né? E existe uma expressão, né? Também que os budistas se utilizam, não é propriamente budista, né? Ela é apenas uma expressão oriental. Os budistas usam, os jainistas usam, os hindus usam, os sikhs usam, enfim, uma expressão, né, que certamente todos nós conhecemos, porque é uma expressão muito falada, né, mesmo até porque não segue essas expressões orientais, acaba se utilizando dessa expressão na vida, que é o namastê, né, que o pessoal faz o gestozinho assim, né, o namastê. E o namastê, ele significa, é uma expressão muito interessante, né? Porque, enfim, tem outras análises acerca, mas a que eu vou, né, utilizar realmente é a que tem a ver direto com essa nossa perspectiva de análise acerca do Criador, né? Uma das análises do Namastê, um dos conceitos do Namastê, é que ele significa que o Deus que habita em mim habita também em você, né? Uma reverência que você faz ao outro, né? Inclusive, quando se faz o Namastê, você coloca os dois braços aqui, curva a cabeça para aquele que está na sua frente, né? Para aquele para o qual você está declamando o Namastê, né? E aí ele significa, né? O Deus que habita em mim, habita em você, ou se a gente quiser utilizar outra frase, o Deus que vive em meu coração reverencia e reconhece o Deus que habita o teu coração, né? E eu acho bem interessante essa frase, porque né, essa compreensão, porque ele não coloca como se aquele Deus que eu acredito seja o mesmo Deus que você acredita e por isso nós, de alguma forma, sejamos irmãos. Mas não. É colocar que o Deus que habita, né, no meu coração saúda o Deus que esteja no teu coração, independente da análise que você faça desse Deus, né? Independente do nome que você, inclusive, se utilize para nomear esse Deus. Então, é uma reverência de respeito, inclusive, né, de reconhecimento no outro, de uma figura similar a você. E quando a gente analisa, né, essa questão justamente da onipresença de Deus, é justamente nesse ponto que a gente vai analisar de forma sensível o que vem a ser essa onipresença, né? É a gente conseguir entender e compreender, é a gente conseguir sentir que Deus está a permear a nós, criaturas, enfim, Deus está a realmente viver dentro de nós e, portanto, ele passa a estar em todos os lugares, né? Porque ele convive conosco, ele vive conosco, ele está conosco, através, claro, dessa sinergia, desse contato que a gente vai tendo com ele através da nossa vida, especialmente através dos nossos atos, né, desde que esses sejam uma tentativa, ao menos, da execução das leis divinas. E aí a gente passa, então, a ter uma visão mais ampla, realmente, do que vem a ser, né, o Criador. A gente passa a sair daquela imagem fechada, arcaica, realmente, do Deus que esteja posicionado geograficamente, que esteja isolado em um único espaço, e a gente passa a permear a visão, né,
a compreensão de que Deus esteja em todos os lugares, né? Deus está em todos os espaços, mas não a vigiar, não na condição daquele que olha em todo lugar, né? Mas na condição dessa energia, né? Enfim, dessa figura. Enfim, acaba que todas as palavras que a gente usa antropomorfiza Deus, né? Porque nossa linguagem é antropomorfizada, mas a gente tenta expandir, né, a nossa consciência, mesmo usando termos tão antropomorfizados, para tentar ampliar o máximo possível a nossa compreensão e ir atingindo, né, essa perspectiva de análise mais ampla, né, dessa criatura que enfim, que está em todos os lugares. Tem uma música. Voltei? Voltou. Deixa eu tirar esse outro Acho aqui. que eu voltei com 2 perfis agora. Aqui, deixa eu tirar aqui. Eu cheguei até aonde? Eu boto... vamos ver aqui, viu? Eu falei da música do Rossandro? Não, ia começar. Pronto. Então, a música do Rossandro, né? E aí essa música que o Rossandro escreveu, né? Foi utilizada, né, por diversos grupos musicais lá da Paraíba e até tá hoje no Spotify, porque o Escolhas de Luz, que é um dos grupos, né, lá da Paraíba, está já no Spotify, e a música é Eu Vejo a Tua Luz, né, a canção do Rossandro. Alan? Oi, estou aqui. Certo. Então, a música é Eu Vejo Tua Luz, né? Que, enfim, mais uma vez o Rossandro escreveu, né? E é uma música belíssima, não vamos cantar, né? Vamos apenas pontuar algumas partes da letra, mas onde ele coloca: eu vejo a tua luz em cada recanto deste mundo, eu acredito que estarás sempre presente em nossas vidas, mesmo quando vejo chagas em minhas mãos, sinto tua presença acalmar meu coração. Não importa em que parte do mundo estejamos, não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende e nos consola, é a luz que resplandece em cada canto do meu ser. Aí ele continua, né, na letra dizendo: são tantas diferenças entre cada um de nós, mas sei que a violência simplesmente nos destrói. Mas tua paz serena envolve nossos corações, fazendo a diferença entre tantas ilusões. E aí, mais uma vez, ele traz lá o refrão, né? Não importa que parte, enfim. Eu acho bem satisfatória essa música, sabe? Daquelas músicas que você escuta assim, diz, poxa, quanto sentido a letra traz, né? Porque ele justamente consegue alcançar em palavras simples, né? Porque você vê, é uma canção rápida, simples, de poucas rimas, né? Só tem são 2 estrofes e o refrão no meio, mas ele consegue alcançar ali um pouco dessa... claro que é um pouco porque, enfim, é algo muito maior, tão transcendente, mas ele já consegue, de certa forma, ensaiar ali essa perspectiva de análise do Pai Criador, estando em todos os lugares, né? E
E é muito importante a gente refletir isso, né, de Deus estar em todos os lugares, Deus está em todas as pessoas, porque isso vai nos condicionando, né, enfim, claro, que chegará um dia que isso terá sido tão trabalhado em nós que será algo nato, né, será algo natural. Mas ainda na nossa condição hoje, a gente precisa se condicionar a fazer muitas coisas, né? A fazer o bem, a ser humilde, a ser paciente, né? São coisas que a gente ainda está se condicionando, a gente precisa, pensar, parar, observar e dizer, meu Deus, eu tenho que fazer dessa forma, não dessa, né? Ainda tem muitas dessas questões que não são naturais em nós. E essa perspectiva de enxergar, né, e refletir que Deus em tudo está, nos proporciona um condicionamento essencial, que é o condicionamento da gente conseguir enxergar no outro suas limitações, seus defeitos, não como marcas que os definam, né, mas sim como estágios que estejam vivenciando, assim como nós também ainda estamos vivenciando alguns dos nossos defeitos e também já vivenciamos tantos outros lá para trás. Quando a gente consegue entender que Deus em tudo está, a caridade para com os criminosos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se torna algo mais tolerável de se fazer. Claro que a gente não vira santo da noite para o dia, né? Mas a gente começa nesse processo de condicionamento a observar e a tolerar, né, essas questões e conseguir ter, de certa forma, esse olhar empático, né, para com essas criaturas, para com os nossos irmãos ainda em desalinho e principalmente também para com nós, né, para consigo mesmo, quando nos momentos ainda em que escolhemos estradas, enfim, de equívocos, né, quando ainda insistimos em alguns erros em nossas existências. Então a gente vai conseguindo realmente abrir o nosso campo de visão e principalmente abrir nosso coração para um olhar mais sensível, né, para a sociedade, um olhar mais sensível para os nossos irmãos. A gente vai conseguindo iniciar o processo de transformação que a gente tanto almeja. Enquanto a gente não conseguir, né, compreender e entender que Deus, ele tanto está para mim, quanto ele está para aquele que comete um crime, quanto ele está para aquele que eventualmente se explode em meio a muitas pessoas e leva tantas vidas. Né? Enquanto eu não conseguir entender que Deus está para mim, tanto quanto Deus está para ele, eu não consigo iniciar efetivamente o meu processo de transformação, porque eu sempre estarei numa análise muito condicionada da sociedade e que acaba, né, se trilhando ali por um aspecto de pessoas que são melhores e piores do que outras, pessoas que estejam em condições de melhor, né, visão, digamos, ou de melhor aparato com relação ao Criador e outras que estejam em condições mais distantes, enfim. Isso aqui, claro, eu não estou falando do ponto de vista eu para com Deus, né? Eu estou falando do ponto de vista de Deus para conosco, né? Deus para comigo. Porque, claro, do nosso ponto de partida, né, da minha relação com Deus, cada um vai ter a sua, né? Cada um vai estar num nível de relação com o Criador. Só quando a gente avalia do outro prisma, né, a relação de Deus para conosco, ela é da mesma forma para com todos os seus filhos, né? Deus não vai preferir ou preterir ninguém por qualquer questão que seja, porque ele, enfim, mais uma vez, né, utilizando palavras humanas, que é o que a gente tem de vocabulário, mas Deus não vai, de forma alguma, nos censurar por qualquer questão que seja do ponto de vista da nossa existência, né, das nossas escolhas, porque ele reconhece, ele sabe que estamos todos num processo evolutivo, né, que ele próprio estipulou, ele próprio criou. E por essa razão, nós estaríamos nessas diferentes condições ainda, enfim, né, naturalmente propícios aos erros, né? Então, quando a gente fala dessa figura do Criador, Alain, eu já vou... eu sei que acho que a gente deveria ir um pouquinho mais do horário, né? Pelo nosso... Mas eu vou precisar encerrar na hora. Tá certo.
Pronto, vá Porque fazendo suas eu acho que eu tinha considerações comentado com finais. você, né? Que eu precisava descer para ter Tem problema não, meu amigo. Tem problema não. Vamos lá. mas, enfim, eu acho que até Tá a caindo de novo. sua fala inicial ali do tempo já foi um aviso, né? De ter tempo cortado. Não, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Mas, Tá dando uma falhinha, Reinaldo. Você tá me ouvindo bem? Acho que enfim, caiu novamente. dessas considerações, né, no alcance das perspectivas e dessas análises, Pessoal, acho que deu outro probleminha aí. Reinaldo, tá me ouvindo? Pronto, já tá entrando aqui com outra. Entrando novamente. Opa, Reinaldo. Tá difícil hoje, caiu. né, Reinaldo? Vamos tirar esse outro aqui. Então, né, enfim, como eu estava tentando dizer, eu acho que essa parte cortou. A gente traz aqui apontamentos iniciais, e se a gente poderia passar horas e horas conversando aqui, ainda seriam apontamentos iniciais, porque quando a gente fala de Deus, como a gente colocou, né, apontou lá no começo, a gente está falando de algo que ainda está muito distante da nossa compreensão. Não é algo que estará impossível de alcançar, né? Mas se a gente para pensar, ainda estamos num planeta de provas e expiações, ainda, né, transitando para a regeneração. Muitos de nós, nem na segunda ordem, né, enfim, claro, daquela questão didática que o Kardec colocou, né, nem na segunda ordem estamos ainda. Então, tem muito conhecimento para a gente adquirir, para a gente galgar. Então, são apontamentos iniciais que nos servem como estímulo, realmente, para a gente buscar sempre. Eu acho que Alan deve conhecer, deve se lembrar dele, do Marlis, lá do Jefa. Marlis foi meu instrutor de IMEP, né? E eu sempre conversava com o Marlis, que eu dizia a ele que muitas das noites, eu ainda hoje faço isso, eu olho, fico na janela do quarto, olhando as estrelas, né? Enfim, eu moro no quarto andar, e aí eu fico olhando as estrelas e imaginando o universo, imaginando Deus, e é coisa que gira 2, 3, 4, 5 horas, e só mais e mais perguntas vão surgindo, né? São muitas interrogações que vão se abrindo, que um dia serão respondidas, né? Eu sei que um dia serão respondidas, mas ainda estamos nessa condição, né, de abrir parâmetros de análises e não fechar conceitos, principalmente quando a gente fala de Deus, né? A gente está no ponto ainda de abrir análises, né, de abrir compreensões. A gente tem a base ali, né, de ser a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A gente tem a noção e o sentimento de que ele permeia todos nós a cada momento de nossas vidas, mas tem muitas questões ainda a entender, né? Então fica aqui para nós realmente um convite para todos nós, né? Que a gente jamais cesse a nossa vontade de conhecer, a nossa vontade de buscar conhecer, né? A nossa vontade de buscar, acima de tudo, refletir, né? Não aqui falando que a gente deva se perder em divagações desnecessárias, não é isso, mas que a gente jamais perca esse mote, né, de buscar reflexão, de buscar análise mesmo, né, conjecturar e tudo mais. E finalizando, realmente, toda essa perspectiva do em tudo está, né, tem a música, né, que eu citei do Alexandre Paredes, tem o refrão é lindo. Pense num refrão simples, mas belíssimo também, né? Ele coloca que eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Isso na voz, né, ali musicada, fica mais bonito ainda. E é bem essa perspectiva, né, quando a gente fala de Deus. É essa criatura, né, essa inteligência suprema
que em nenhum momento nos desampara, que sempre está a nos consolar e a nos envolver, e que está em tudo, né? Deus está na pedra, né, que calmamente ali no silêncio tenta, né, aprender o agrupamento, como diria, né, enfim, numa análise ali do princípio inteligente agrupado no mineral, e segue pelo vegetal, segue no animal, segue no nominal, né, está em todas as criaturas, e basta que a gente permita, né, que ele transpareça em nós, porque ele já habita em nós, né? O que a gente precisa permitir é que ele transpareça em nós, e nessa transparecência, né, ele vai, enfim, nós vamos atingindo a potencialidade de seres espirituais plenos, né, à medida que nós fomos possibilitando essa aparência, né, do Criador na criatura, e por tabela a gente vai se fazendo presente na vida do outro, né, a gente vai se tornando o Criador para as criaturas, e reciprocamente, né, a gente vai nessa existência, nessa troca, né, porque esse é o grande objetivo da vida, é que nós né, a gente faça o processo de se dispor a tal ponto, né, no crescimento, que a gente colabore não só, né, que a gente construa não só a nossa evolução, mas a gente também, de alguma forma, possa colaborar, né, com o crescimento do próximo, né? É Deus se fazendo para as criaturas através das próprias criaturas. Então, esse é o contexto, né, que a gente analisa de forma inicial, e que possa ficar aí para a gente realmente essa sensação de que ele está dentro de nós, né? Assim como lá as ladainhas católicas falam, né? Ele está no meio de nós, né? Enfim, não deixa de estar errado, né? Porque ele realmente está, ele permeia os nossos corações, ele habita as nossas almas, e a gente só precisa entender, compreender e se valer disso, né? Para que ele realmente se coloque, né? Enfim, em transparecência nas nossas vidas. Agradecemos profundamente a atenção de todos os amigos, né? Pedimos mais uma vez desculpa, porque temos que cercear nosso tempo, por não termos conseguido entrar no Instagram, mas quem sabe nas outras oportunidades a gente consiga aí cumprir tudo direitinho. Mas foi suficiente, né? Vai ver que era exatamente o que a gente precisava, né? A gente quer, às vezes, um pouquinho a mais não seria, não é verdade? E assim, foi muito bem colocado. Nós temos aqui, deixa eu só falar aqui, nós tivemos mostrar aqui as mensagens. Primeiro, a doutora Filho deu aqui boa tarde, logo no início. Tarcísio também, boa tarde, meus irmãos. Eliette, também, Eliette Barbosa, lá de Surubim. Aqui, lá de Jesus, aqui de Caruaru, nosso amigo Carlão, a gente respondeu aqui para ele. Abraço, Carlão, para você. E Alan Filho, aqui no final, bota uma mensagem aí para você, Reinaldo. Obrigado pelas considerações, Reinaldo. Que Jesus, a luz divina, abençoe e ilumine os teus passos. Certo? Bom, então vamos encerrando por aqui, não é? Uma mensagem muito interessante, porque são pontos profundos. Quando é falar de Deus, é tudo muito profundo, mas é um profundo que, quando a gente vai esmiuçando, a gente vê que tem um sentido prático, né? Então, se Deus em tudo está, como você falou, está no criminoso, mas está no parente difícil, está no chefe problemático, está no ex-namorado, no marido complicado. Pois é. Está em todo lugar. E aí a gente vê um sentido prático para amar todos eles, né? Rinaldo, muito obrigado, viu? Foi muito interessante. Eu que agradeço, amigo. Muito agradável. Conseguimos aí superar todos os problemas técnicos e vencemos. Graças a Deus, né? E vamos então fazer a nossa prece. E em outra oportunidade a gente se reúne novamente, tá certo? Voltarei a lhe convidar mais. Vai ser uma alegria. Tá certo. Vamos fazer nossa prece, viu? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tarde agradável que tivemos aqui com o nosso irmão Reinaldo, pelos ensinamentos que nos foram trazidos, um assunto complexo, mas trazido de uma forma que deu para a gente entender bem. Nos ajuda, Senhor, a colocar tudo isso em prática em nossas vidas, a mudarmos o nosso olhar, a maneira como lidamos e como percebemos Deus. Nos ajuda em tudo isso, pois temos muitas fragilidades ainda. Mas, por outro lado, já temos a doutrina espírita que nos esclarece tanto, já damos um passo adiante. Muito obrigado por tudo e que tua presença aumente também cada vez mais em nós. Muito obrigado, assim seja. Que assim seja.
Rinaldo. Um abraço, Valeu. amigo. Abraço, até a Fica com próxima. Deus. Você também. Obrigado. Tchau.